Esse homem, ele tinha uma família e não podia viver em família, porque ele era endemoniado. Esse homem não podia viver em sociedade, porque ele era violento. Esse homem, ele tinha uma legião de demônios, e o único lugar que Satanás levou ele para morar foi no cemitério. Quantos de vocês já tiveram o dissabor de entrar no cemitério depois de meia-noite? Cemitério durante o dia já não é muito bonito, né? Imagine a noite. Quando eu era da seita do Candomblé, nós entrávamos no cemitério depois de meia-noite para fazer trabalho de magia negra, maria, feitiçaria. E nessa época eu era policial militar, mesmo armado. Aquele cemitério lá de Caxias, quando a mãe de Santos falava, hoje tem trabalho no cemitério, as pernas tremiam. Lugar feio, tenebroso, ainda mais à noite. E aqui está um ser humano, uma criatura de Deus, subjugado por uma legião de demônios. A expressão legião corresponde a 6.000 demônios. Se um já dá trabalho, imagina 6.000, subjugando uma criatura. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que a família desse rapaz, a família desse jovem devia orar por ele. A família desse jovem devia clamar misericórdia a Deus pela libertação do seu filho. A família desse jovem devia ficar preocupada. Aonde está ele? A Bíblia não diz o seu nome, o que ele está comendo, o que ele está vestindo. Eu creio que esse homem não tomava banho. Eu creio que esse homem não fazia uma boa alimentação. Eu creio que esse homem ele andava sujo, com as suas vestes sujas, cabeludo, barbudo. Mas certa feita, diz o texto em Marcos capítulo 5, que Jesus, ao chegar ali em Gadara, antes de colocar os pés na areia, a expressão é, antes de ele colocar os seus pés na areia, essa pessoa que estava com uma legião de demônios, correu, prostrou e adorou o Senhor Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? E sabe o que vocês vão aprender? Que os demônios, eles têm que se encorvar aonde Jesus está, porque em Jesus há todo o poder. Amém? Amém. Você não precisa ter medo de demônio. Se você é de Jesus, o nome de Jesus já bota essas coisas ruins para bem longe. E ali Jesus começa a parlamentar com esse jovem endemoniado. Como é que é o nome? E Satanás responde: somos legião, porque somos muitos. Jesus aí teve compaixão, teve misericórdia daquele homem. E antes que Jesus expulsasse os próprios demônios, pediram: olha, não nos manda sairmos daqui não. Permita que venhamos entrar naqueles porcos ali. E Jesus vai, então. E aqueles demônios entraram em quase 12.000 porcos. Diz o texto que todos esses porcos foram precipitados mar adentro e morreram afogados. Jesus deu-lhe um prejuízo para os criadores de porcos naquela cidade. A pessoa que perder quase 12.000 porcos, né? Os demônios entraram e trouxe um prejuízo total para os criadores de porcos. Isso também não está no texto. Eu vejo agora esse homem liberto, Jesus falando assim para ele: olha, deve ter falado para Pedro, Tiago e seus discípulos: cuida dele, dá um banho nele, troca as vestes dele, cuida dele, porque agora ele é uma criatura, ele deixa de ser criatura para ser filho de Deus, porque esse também era filho de Abraão, as bênçãos de Deus eram para ele também. O que eu quero dizer com isso? Ajuda de missões nacionais, eu creio que vocês já ouviram falar aqui em Pádua, aqui em Campos também, tem aí a Cristolândia. Aqui em Campos tem a Cristolândia feminina. Quando começou a Cristolândia lá no Rio de Janeiro, eu tive o privilégio ali na Central do Brasil ser um dos percussores ali daquele local, ali na Senador Pompeu. E
veio uma turma de jovens que moravam, que eram viciados em crack, que moravam na rua, foram alcançados pela Cristolândia de São Paulo e, a partir do momento que eles foram transformados pelo poder de Jesus, a Junta de Missões já trouxe alguns para cá para o Rio, e entre eles veio um jovem chamado Gilvan, que era um dos chefes do tráfico de São Paulo, se converteu a Jesus, e esse rapaz passou a ter um amor pela obra missionária. Gilvan tinha uma característica: ele pegava uma caixa maior do que essa aqui, ele é um cara forte, ele colocava um pendrive na caixa, e quando a gente chegava ali para começar o trabalho de buscar na rua os aflitos e os necessitados, a gente com aquela camisa amarelinha, Jesus transforma. Nesse dia, minha irmã, minha camisa estava limpinha, mas limpinha, ela estava até cheirosa, que a minha esposa colocou aquele negócio amaciante que dá cheiro na roupa, né? Eu não precisava nem botar desodorante, a camisa em si só já estava cheirosa. Nesse dia eu estava no stream. E fomos lá para a Central do Brasil. Gilvan liga a caixa de som e está aquele grupo de amarelinhos na frente. E a música preferida da mendigada lá na rua, lá no centro do Rio, era essa aqui, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida. E o som, ó, conforme o amarelinho, Gilvan com a caixa de amarelinho atrás e a mendigada toda se levantando atrás da gente. Parecia o bloco dos amarelinhos e dos moradores de rua. E a gente ia, não sei quantos de vocês aqui conhecem ali a Central do Brasil, conhecem? Ali tem aqueles ônibus que vão para a Zona Sul, faz aquele ponto final ali, 125, aqueles ônibus. Antigamente a prefeitura deixava a gente se instalar ali e paramos ali para cortar cabelo. Eu nunca tinha cortado o cabelo de ninguém. Me deram uma máquina para cortar o cabelo de alguém. Aí chegou o meu cliente. Por favor, quero acertar. Máquina 1, máquina 2 ou máquina 0? Graças a Deus que ele pediu máquina 0, porque se ele pede um corte, uma asa delta, daquele negócio todo, tá ferrado. Ele pediu máquina 0. Minha irmã, meus irmãos, peguei a máquina, meio sem jeito, até tinha cortado o cabelo, e comecei. A máquina terra, né? Aquela pasta de sujeira. Tirei esse tapão aqui, ó. Com a rapidez, ele ficou igualzinho a mim, assim, aqui, né? Mais do que eu. Aqui também do lado foi rápido. Aqui também foi rápido. Mas quando chegou aqui atrás, tinha um ninho de piolho aqui. Piolho gosta de sangue, né? E aquela piolhada já estava ali abaixando. Meu irmão, é obra missionária. Obra missionária. Jesus não tocava em leproso? Sim ou não? Jesus não tocou em um leproso, o leproso foi curado? Então essa é a missão da igreja também. E lá no piolhento, no cara que está fedendo, dá banho nele, mudar. É isso que Jesus quer na igreja. A igreja do avivamento, a igreja cheia do Espírito Santo tem que ir lá para fora. Ninguém diz amém, não, irmãos? Mas que essa igreja não é cheia do Espírito Santo. Acho que o rapaz ali falou só pela boca só. A igreja cheia do Espírito Santo vai lá para fora, atrás dos perdidos, trazer eles para a casa do Senhor. Opa, melhorou. Boa, irmão, já sei que a senhora. Olha, a senhora vai lá para cá, chegar tudo lá na rua. Irmãos, quando eu passei a máquina que ele gritou, aí ficou aquela trouxa aqui. Aí o Gilvan falou assim: pastor, deixa comigo. Eu fiquei um pouquinho nervoso também, sabe? E aquela piolada pulando na minha cabeça, eu só fazia assim, né? Aí o Gilvan falou assim: só me diz aqui onde tem um hospital, porque estava sangrando. O piolho, ele fez um buraco aqui na nuca do rapaz, estava sangrando. Pessoal, se você atravessar a Presidente Vargas, tem o Souza Guiar. Aí o Gilvan, deixa comigo. Aí pegou ele, maior carinho, o cara todo sujo. Irmãos, o cara sujo, fedendo, e agora com uma cena engraçada. Todo careca aqui atrás com uma trouxa aqui. Estava muito engraçado, é horrível. A Bíblia diz que nós temos que confessar o nosso pecado. É horrível, porque a cena estava engraçada. O Gilvan com a camisa amarela, que era aquele cara atravessava, aí já o Gilvan está contando. Pastor, quando nós chegamos lá no Hospital Souza Guiar, quando eu cheguei lá com esse cara fedendo, e o segurança não queria deixar entrar, e eu estava falando que era obra missionária, e o cara não entendia nada de obra missionária. Eu estava falando que é evangelho, e o guarda falou que eu estava levando o problema para dentro do hospital. Não deixou o cara subir
motivo para fazer o curativo. E com razão. Convenhamos, né? Vai deixar o cara entrar dentro do hospital cheio de piolho, né? Mas lá atrás, que nem aquela moça que estava na portaria lá, tinha uma mulher, uma jovem, um jalequinho branquinho, observando tudo. E aquela camisa, essa camisa amarela, ela é chamativa, né? Jesus transforma. Quando ela viu aquilo, aquela cena, empurra para lá, entra, não entra, ela veio se aproximando, chegou perto desse rapaz que era radical na época, disse: o que está acontecendo? Aí ele falou assim: olha, eu estou com um grande problema. Diz que a menina, ele falando, a menina colocou as mãos, sabe, na cintura. Você é um problema? Problema maior enfrentou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz pelos meus pecados. A paz do Senhor, uma assembleando no caminho do Batista. Aí, deixa ele aqui comigo aqui. O que está acontecendo? Ah, ele está com uma cara. Vem cá. Ele falou assim: vem cá, meu lindo. Ela mentiu, o cara era feio, entendeu? Chamou o cara: vem cá, meu lindo. Mas ela estava vendo com olhos espirituais. Quando a gente olha com olhos espirituais, não existe ninguém feio neste mundo, porque todos são criaturas de Deus. Amém? Foi. Ela, com muito carinho, rapou essa aqui atrás, fez o curativo e devolveu. A igreja levou para o cara. Diz que ele vinha cantando na rua alegre, porque ele recebeu amor, ele recebeu carinho, ele veio alegre no meio da rua. Aí quando eu olhei para ele, eu pensei: agora esse cara vai se ver comigo, eu, espírito vingativo do pastor missionário. Esse cara vai se ver comigo. Eu disse: querido, agora nós precisamos, você precisa tomar um banho, você está fedendo. Me acompanha, por favor. Aí tirei ele dali da roda ali, levei ele lá no prédio da senador Pompeu, pedi uma pedra de sabão, me deram pedra de sabão de coco. Sabão de coco engana pra caramba, faz muito espuma, engana. Não quero sabão de coco não, eu quero aquele azulzinho chamado brilhante, me dá esse azulzinho. Me deram para esse: tira a roupa e entra dentro do banho pra você tomar banho. Ele: pastor, toma banho, você vai tomar banho quente, essa água tá fria. Você: há quanto tempo você não toma banho, rapaz? Esse negócio de banho quente. Aí ele entrou. Muito custo ele entrou. O cara esperto, sabe o que ele fez? Ele entrou, encostou a porta, abriu o chuveiro e deixou a água escorrer. Esse cara tá tomando banho, esse cara tá gostando, né? Deu 5 minutos do cara e a água, né? Eu já preocupado, ele vai esvaziar a caixa. Quando eu entro, ele encostado na parede. A água tá escorrendo, tirei a camisa, irmãos, tirei a camisa, entrei com ele pelado, peguei aquele sabão azul e fui esfregando em água. Peguei água, mas foi água. Ó, rapaz, você vai sair daqui brilhando, hein? Banho. Rapaz, depois daquela luta toda, eu vi que o cara era mais clarinho do que eu. Ele estava sujeira de sujeira, preto de sujeira. Irmãos, esse rapaz, isso foi há 3 anos atrás. Esse rapaz está na Cristolândia de Alcântara, tirando outras pessoas da rua, porque ele falou: pastor, o que vocês fizeram comigo, eu agora tenho que fazer por outras pessoas também. E estava feliz como radical, ganhando almas para Jesus. Jesus transforma. Ele sentiu amor, ele sentiu tocado. Esse homem aqui da história, vamos imaginar a cena. Aonde que ele morava, irmãos? Aonde que esse homem demoniado morava? Ah, o pessoal lá atrás não prestava atenção. Onde que esse homem morava? Cemitério. Agora ele é transformado, ele faz um pedido para Jesus. Versículos 18, 19 e 20. Deixa eu ir contigo. O que Jesus responde para ele? Fala. Vai para a tua casa e anuncia na tua casa o quanto Deus teve misericórdia de ti. O texto diz que ele foi para a sua casa e ele começou a proclamar o evangelho em 10 cidades, missionário da Junta de Missões Nacionais. Precisou passar em agência missionária nenhuma, em seminário nenhuma, recebeu do próprio Deus e foi proclamar o evangelho. Imagine a sua família recebendo esse jovem de volta. Esse jovem que morava no cemitério. Já pararam para pensar nisso? Não está no texto, mas já pararam para pensar nisso? Esse jovem voltando para casa, limpinho, e levando o nome de Jesus do cemitério ao campo missionário. Quantos cemitérios tem perto de você?
Quantos cemitérios jovens tem perto da sua casa? Não é só aquele cemitério que enterra as pessoas depois que morrem. Aqui mesmo, atravessando a rua, já viu quantos cemitérios tem aí? De pessoas vivas, mortas espiritualmente? Já viram? Quantas pessoas estão nos bares essa hora enchendo a cara? Cemitério! Quantas pessoas estão na boca de fumo vendendo as suas drogas? Cemitério! Quantas jovens estão se prostituindo nos prostíbulos? Cemitério! Quantas pessoas estão dentro dos presídios cumprindo as suas penas? Cemitério! Quantas pessoas têm dentro da sua casa que ainda não aceitou Jesus? Cemitério! Então nós precisamos ter essa atitude que esse jovem teve de proclamar o Evangelho, em primeiro lugar, na sua casa. A obra missionária, ela começa dentro da nossa casa. Repita comigo: a obra missionária começa na minha casa. Só vocês. Dentro da minha casa. É dentro da tua casa que você vai ficar pelado. É dentro da tua casa que você vai se despir. É dentro da sua casa que você vai ser o que você é. Você não vai usar máscara dentro da sua casa. Sim ou não? Dentro da sua casa você não quer. Você vai falar palavrão. Você vai ver o último capítulo da novela Império. A pessoa fica ali quase o ano todo vendo a novela para ver um final ridículo daquele. Eu não vi, não. Minha esposa que me contou. Ela estava aqui e estava pegando a palavra, ela me contou a história todinha. Que o cara matou lá o comendador com um tiro nas costas. Foi verdade? Sim ou não? Foi? Aconteceu isso, irmão? Fomos chamados, eu e você, jovens, membros da igreja, fomos separados, santificação. Nós fomos chamados para sermos um povo separado, para levar a luz de Jesus Cristo para aquelas pessoas que estão no cemitério. Quando você entrar numa padaria, ainda que tenha alguém lá bebendo cerveja, se o seu semblante está radiando a luz de Jesus, a pessoa vai sentir que você é uma pessoa diferente, através da sua vestimenta, através do seu comportamento. Pastor, mas eu não sei pregar. Não precisa pregar. O seu testemunho é a melhor pregação que existe. É o seu testemunho diário. Vocês concordam comigo? Testemunho de crente. Esse jovem aqui, ele começou a proclamar o Evangelho de Jesus em 10 cidades. Depois a gente não sabe mais o que aconteceu com este homem, mas ele foi um seguidor de Jesus. E na obra missionária, querido, eu creio que desse grupo de jovens aqui, eu estou com os olhos aqui nesse grupo de juventude aqui, vai sair missionários para a obra de Deus. Quero desafiar vocês. Escolher um sábado aí, essa juventude bonita, e lá no Complexo do Alemão comigo, mas não é para passear no teleférico não, é para entrar no Becos e Vielas para falar de Jesus. Topa aí o desafio? Topa? Olha lá, eu não falei? Glória a Deus! Glória a Deus, não é só eles não. Quem quiser ir também, essa igreja aqui vai ser parceira nossa lá no Complexo do Alemão. Estou profetizando isso em nome de Jesus, amém? Conquistei o coração do pastor. Nós precisamos, irmãos, de jovens que se comprometam com a obra missionária, como esse jovem aqui fez. Irmãos, eu tenho hábito.
Aí que entra um pouco de confusão. Eu tenho uma apostila de evangelismo que apresentaram o plano de salvação em 5 minutos com uma pessoa que eu abordo na rua. Mas eu gosto, ao sair de casa, entregar um folheto, semear um folheto da palavra de Deus. Quantos dias tem um ano? 365 dias. Se você entregar um folheto por dia, quantas sementes você semeou durante o ano do ano? 365. Mas tem crente que nem um folheto distribui. Ele diz que ama a Deus, que é fiel a Jesus, mas quando chega da obra de evangelização, quando chega a obra de semear a palavra, ele não tem tempo. Ele fala da vitória do Flamengo, da derrota do Vasco. Eu estou falando isso, eu sou flamenguista, tá? Ele fala isso, mas ele não fala de Jesus. Ele não fala de Jesus. Quando chega para falar de Jesus, ele fala: eu sou tímido. Mas fala de tantos assuntos. Fala de tantos assuntos, mas quando chega de falar de Jesus, então eu peço a Deus: Espírito Santo, me mostra essa pessoa na qual eu vou entregar esse folheto. Espírito Santo, me mostra. E às vezes no final da tarde o Espírito Santo mostra. Quando eu entrego aquele folheto, o pessoal está precisando dessa palavra. Faça isso, querido. Faça isso. Distribua um folheto por dia. Semeie a palavra de Deus uma vez por dia. Não se preocupa se a pessoa vai se converter, não. O grande defeito da igreja do século XXI é ela querer convencer a pessoa, é ela querer converter a pessoa. Isso não é papel nosso, não, querido. Quem vai converter a pessoa, quem é a igreja? O Espírito Santo. Ele só quer que nós venhamos fazer a nossa parte de proclamar, de semear. Por isso que eu e você fomos chamados para a santificação, separados para sermos santos. Essa noite, antes de cantarmos nosso hino, eu gostaria de desafiar você. Pastor, eu ando tão desanimado. Pastor, eu queria tanto semear, eu queria tanto participar da obra missionária, da obra de evangelismo, mas estou com uma frieza no meu coração. Se você deseja que eu ore por você, você vem aqui à frente, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. Eu vou me ajoelhar com você aqui, pedindo para que Deus tire esse desânimo da sua vida. Tem alguém? Todo mundo aqui é animado, todo mundo aqui evangeliza, todo mundo aqui semeia, todo mundo aqui fala de Jesus para as pessoas. Você se encontra nessa situação, você não é vergonha não, querido. A igreja é um hospital, e o médico desse hospital aqui se chama Doutor Jesus Cristo. É Ele que cura, é Ele que vai nos dar motivação. Tem mais alguém? Mais alguém? Olha, o Espírito Santo está aqui. O rapaz cantou aqui, essa igreja é cheia do Espírito Santo.